Olá, meu nome é Isaac Morales e esse é o podcast do Escatos. E aqui nós vamos falar sobre escatologia, teologia, estudos bíblicos e esperança. O nosso convidado hoje é graduado em Filosofia e Teologia, pós-graduado em Filosofia, Ciência da Religião, História, Antropologia, Arqueologia do Oriente Próximo e mestrando em Teologia Bíblica. O nosso convidado hoje também tem um canal no YouTube que se chama Fé ou Fideísmo e o nome dele é Gilberto Tais, Pastor Gilberto Tais. É uma grande honra recebê-lo aqui no nosso canal. Nós queríamos deixar que você ficasse à vontade para também se apresentar um pouco ao nosso público. Seja bem-vindo. Ótima noite. Olá, Aizamak, né? Aizamak. Isso. É um prazer estar aqui contigo, é um prazer também poder estar com os amigos que seguem o seu podcast. Só lembrando também que tem um Instagram, né? @Gilberto Tais, se o pessoal quiser seguir lá. Só lembrando que o Tais é THEISS. Então, @Gilberto Tais, THEISS. É isso aí, é um prazer estar contigo aqui. Esse também tem o blog, né? O blog também é Fé ou Fideísmo. Isso, exatamente. Isso, www.feofideísmo.com. Isso, e hoje o nosso assunto ele é muito importante. Nós vamos falar sobre Ellen White. Bom, como compreender a relação dos escritos de Ellen White com as escrituras? Qual era a compreensão de Ellen White sobre os seus escritos frente à Bíblia? Os escritos de Ellen White deveriam ser acrescentados ao cânon bíblico? Como Ellen G. White compreende e aplica as escrituras? Esses são pontos pertinentes que serão abordados neste podcast, neste programa, para sua melhor compreensão da relação que inclusive Ellen White tinha com a Bíblia. E nós queremos conversar aqui, esse bate-papo super bacana, conversando, trocando essas ideias extremamente importantes para uma melhor compreensão de o que Ellen White pensava sobre a Bíblia, fazendo a seguinte pergunta para o pastor Gilberto Tais, que é o nosso convidado e que se disponibilizou para nos ajudar com esse assunto. Pastor Gilberto Tais, qual a relação entre os escritos de Ellen White com a Bíblia? Olha, Isaac, muitos restauracionistas e avivalistas norte-americanos do século XIX enfatizaram a necessidade de redescobrir alguns dos ensinamentos da igreja primitiva, da igreja apostólica. Mas nenhum outro movimento religioso contemporâneo aplicou tão consistentemente o princípio sola scriptura para restaurar a verdade da Bíblia como os adventistas do sétimo dia. Nesse processo foi fundamental e crucial o ministério profético de Ellen White. E sem substituir ou ofuscar a Bíblia, na verdade levou as pessoas a um compromisso mais sério e incondicional com a Bíblia, como sua própria intérprete. Isso fica evidente tanto em seus conselhos acerca de como a Bíblia deve ser estudada, como na forma pela qual ela realmente a interpretava. Então essa relação entre Ellen White e a Bíblia é uma relação de construção de confiabilidade ainda mais intensa, mais profunda na Escritura. Eu acredito que no decorrer do podcast a gente vai falar um pouco mais desse papel, da funcionalidade, do ministério de Ellen White para com a Bíblia. Sem dúvidas. E pastor Gilberto,
Olha, diversos escritores adventistas, diversos escritores seculares e de outras religiões têm abordado o tema do dom profético em Ellen White. Bom, a Igreja Adventista, em sua finalidade, sempre acaba colocando pontos, sempre acaba falando de Ellen White, pastores em suas pregações. Eu mesmo, nas minhas pregações, sempre gosto de citar Ellen White e sua relação com as Escrituras, né? Sempre ali comentando algum verso, sempre ali fazendo algumas colocações que são extremamente importantes na minha visão. Mas de acordo com que o tempo vai passando, de acordo com que a gente vai vendo religiões sendo criadas e grandes pastores de renome também fazem suas pregações, são famosos, acabam questionando um pouco de Ellen White. E o que eu quero trazer aqui como uma pergunta é que os adventistas do sétimo dia acreditam que os escritos de Ellen White são iguais às escrituras ou constituem um acréscimo a elas? Se a Bíblia é todo o suficiente, por que precisamos dos escritos de Ellen White? Se eu tivesse ainda que simplificar essa pergunta, eu faria da seguinte maneira: Ellen White, ela fez acréscimos à Bíblia porque ela tem várias visões, ela tem várias questões, e sempre os haters, digamos assim, de Ellen White sempre falam que ela acrescentou muitas coisas à Bíblia. Isso é fato ou é fake? Olha, primeiro, nós, adventistas do sétimo dia, extraímos todas as nossas doutrinas da Bíblia e apenas, exclusivamente da Bíblia. Inclusive tem o livro, Nisto Cremos, as 28 crenças fundamentais da Igreja Adventista do sétimo dia, onde qualquer um pode encontrar as 6 doutrinas adventistas distribuídas em 28 crenças, construídas sobre o pilar de 28 crenças. Então, por exemplo, a doutrina de Deus. A doutrina de Deus contempla os temas: a palavra de Deus, a Trindade, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Então, essas 5 crenças é o que vai fundamentar, são as crenças que vão fundamentar a doutrina de Deus. Temos a segunda doutrina, a doutrina do homem. Bom, nós temos a criação e a natureza do homem, que vai fundamentar a doutrina do homem. Depois nós temos o grande conflito, vida, morte, ressurreição de Cristo, a experiência da salvação, o crescimento em Cristo, que vai fundamentar a terceira doutrina, que é a doutrina da salvação. Depois nós temos a crença, a igreja, o remanescente e sua missão, unidade no corpo de Cristo, o batismo, a ceia do Senhor, dons e ministérios espirituais, o dom de profecia, que vão dar fundamentação à quarta doutrina, que é a doutrina da igreja. Depois nós temos a crença 19, 20, 21, 22, 23, a lei de Deus, o sábado, mordomia cristã, conduta cristã, matrimônio e família, que vai dar fundamento à doutrina da vida cristã. E por fim, nós temos a crença, o ministério de Cristo no santuário celestial, a segunda vinda de Cristo, morte e ressurreição, o milênio e o fim do pecado, a nova terra, que vai fundamentar a sexta e última doutrina, que é a doutrina dos últimos eventos. Então eu desafio o leitor a comprar esse livro, Nisto Cremos, as 28 crenças fundamentais da Igreja Adventista do sétimo dia, e fazer uma pesquisa profunda, uma leitura criteriosa deste livro, e o leitor vai perceber que em nenhum momento há qualquer fundamentação hermenêutica, exegética, baseada em Ellen White para fundamentar essas 6 doutrinas bíblicas. Então, a primeira coisa que eu gostaria de ressaltar é isso, é que nenhuma doutrina adventista, nenhuma crença adventista foi fundamentada em Ellen White, foi fundamentada apenas na Bíblia. Segunda coisa que eu posso dizer a esse respeito, Ellen White mesma desautorizou usar os seus escritos como fonte doutrinária. Ela desautorizou, ela não deu essa autorização. Se alguém faz isso, o que é possível, existam pessoas que
usam os escritos de Ellen White para fundamentar doutrinas, mas a pessoa que faz isso, ela faz sob a desautorização de Ellen White, né? Eu poderia citar aqui diversas citações de Ellen White onde ela fundamenta essa ideia. Ao final eu vou até ler algumas citações de Ellen White que inclusive vai reforçar esse ponto aqui, tá bem? Eu separei aqui algumas citações que eu acho que são fundamentais, mas vou preferir citá-las ao final. E terceiro, eu gostei muito de uma retórica que o pastor Eleazar usou em um vídeo em que ele responde justamente uma questão semelhante e sobre acréscimo à Bíblia, porque andam espalhando por aí vídeos, textos, reproduzindo essa ideia, fazendo eco a esta ideia de que Ellen White fez acréscimos à Bíblia, ou pretendeu fazer acréscimos à Bíblia. E eu gostei muito da retórica do Eleazar, onde ele disse assim, olha, acréscimo à Bíblia acréscimo à Bíblia é dizer, por exemplo, que o domingo é o dia do Senhor. Isso é fazer acréscimo à Bíblia. Porque não há nenhum texto na Escritura autorizando mudar o dia de adoração do sábado para o domingo. Não há. Inclusive, estive recentemente em um podcast de um pastor evangélico respondendo questões sobre o sábado. Uma das coisas que eu mencionei foi exatamente isso. Em todo o Novo Testamento existem apenas 8 versos que falam do primeiro dia da semana e nenhum deles dando qualquer inferência, qualquer insinuação de adoração no domingo ou que o dia do Senhor mudou para outro dia. Não há de forma alguma. Então eu pego essa retórica do Eleazar para dizer, acréscimo à Bíblia, por exemplo, seria dizer que o domingo é o dia do Senhor e não o sábado. Isso sim seria um acréscimo. Perfeito. E diversas pessoas, elas têm questionado ao longo da história a posição que Ellen White ocupa em relação ao cânon bíblico. Por exemplo, se Ellen White é tão importante assim para os adventistas e ela foi de fato uma profetisa inspirada pelo Espírito Santo, por que então que os escritos de Ellen White, por que eles não estão acrescentados ao cânon bíblico? Por que eles não foram colocados? Por que eles não foram acrescentados? Mas, pastor Gilberto Stais, os escritos de Ellen White deveriam de fato ser acrescentados ao cânon bíblico? Olha, interessante. Os escritos de Ellen White não devem ser acrescentados à Bíblia por um simples motivo, uma simples razão. O ministério profético que Ellen White recebeu não foi de construir nova revelação. Não foi de trazer à tona novas verdades. Esse não foi o ministério de Ellen White. O ministério de Ellen White foi especificamente de nos trazer de volta para a Bíblia. Esse é o ministério que Ellen White recebeu de Deus. Então, seus escritos não foram ou não surgiram para se estabelecer uma nova parte canônica. Não, de forma alguma. O seu ministério, seus escritos, as suas mensagens, as suas visões, tudo que ela escreveu, 100.000 páginas de escritas, 2.000 visões, não tinha este objetivo, não teve esse objetivo. O único objetivo é de nos trazer de volta para a Bíblia. Depois eu posso até comentar um pouco sobre profetas bíblicos que são mencionados na Bíblia, que escreveram livros, mas os seus livros não foram inseridos também no cânon. Muito bom. E eu procurei buscar aqui algumas questões que principalmente pessoas leigas ou até mal intencionadas buscam espalhar na internet e seus diversos canais usam até a sua influência, inclusive, para espalhar coisas mentirosas sobre a profeta do Senhor, sobre Ellen White. E uma dessas perguntas, quando eu estava buscando aqui
alguma coisa assim, né, para enriquecer o nosso estudo, uma das perguntas que eu achei mais interessante, assim, sobretudo bem curiosa, foi a pergunta seguinte: Ellen White tinha problemas mentais? E eu vi uma página inteira, eu tive que ler esse artigo, e ele afirmava, um artigo de uma igreja bem famosa, que afirmava que Ellen White tinha problemas mentais e que esses problemas mentais, inclusive, eram problemas que se alastravam ali e que por vezes ela tinha alucinações e que essas alucinações fizeram com que ela tivesse as visões do céu e etc., principalmente escritas ali no livro Patriarcas e Profetas, né, entre outros. E eu queria saber se isso é realidade. Ellen White de fato tinha problemas mentais? Esclareça para nós, para os ouvintes, para todos, sobre esse fato que é espalhado aí na internet. Olha, Aizamak, um tempo atrás eu li um artigo, inclusive um artigo exegético, escrito por um teólogo presbiteriano. E ele afirmava neste artigo que Jesus não era hétero. Jesus não era hétero. E foi um artigo assim, bem intenso, né? Com muitas páginas, com muitas argumentações aparentemente exegéticas e tal. Essa é uma construção que atende a uma demanda contemporânea de uma teologia inclusiva escrita sobre a perspectiva progressista. É uma espécie de Bíblia progressista. Também vi um tempo atrás um vídeo de um grupo de feministas, um grupo de feministas religioso, um grupo religioso de feministas, e eles estavam explicando sobre Jesus e afirmando e usando textos da Bíblia, vários textos da Bíblia, tentando provar que Jesus na verdade era uma mulher. Não era homem, mas que Jesus era uma mulher. E os textos que eles utilizaram, textos bem curiosos. Estranhos, obviamente, na conclusão, mas os textos eram curiosos para quem não tem conhecimento bíblico. Nenhum pode, naturalmente, acreditar de fato pela distorção que fizeram com alguns textos da Bíblia. Então, não me surpreende alguém, especialmente de nosso tempo, que não conheceu Ellen White. E aposto a dizer que sequer leu de fato os seus escritos. Eu já me deparei com algumas pessoas, Aizamak, que faziam críticas veementes a Ellen White e ao fim eu acabava descobrindo que a pessoa nunca sequer leu uma linha. Ela apenas estava reproduzindo, como um papagaio, reproduzindo a opinião e o comentário convencional de alguns, né? Então, assim, quando a gente lê, eu já li algumas cartas de pessoas que foram testemunhas oculares. Inclusive tem um livro, né? Testemunhas oculares, acho que é esse o nome do livro. Eu li esse livro, tenho ele aqui. De pessoas que conheceram Ellen White, que viveram com ela. Cara, o que eles dizem a respeito de Ellen White? Uma mulher muito dócil, uma mulher amável, uma mulher que se preocupava com as pessoas, com as crianças, uma mulher muito bondosa, muito gentil, muito caridosa, altruísta com as pessoas. Então, as notas históricas que encontramos de pessoas que conviveram com ela, todas elas são elogiosas, profundamente elogiosas. Então, assim, isso é falso, isso é fake. Porque do ponto de vista histórico, o que nós temos de história a respeito de pessoas comentando sobre Ellen White, pessoas que viveram com ela, que estiveram próximos dela, todas elas sempre somente teceram diversos elogios e nenhum tipo de reprovação, de observação negativa a respeito do seu caráter, a sua maneira de lidar, conversar, tratar as pessoas. Nenhuma nota negativa.
Perfeito. Algumas pessoas, infelizmente, elas utilizam de má fé, né, para tentar combater aquilo que elas acreditam que não é correto. Enfim. Uma outra questão que sempre é falado, entrando já que nós entramos nesse meio aqui, sobre essas questões assim que falam mal de Ellen White para simplesmente combater aquilo que ela escreveu como correto, é que os primeiros escritos da própria, né, de Ellen White sobre saúde, por exemplo, publicados ali no ano de 1864 e 1865, apresentam semelhanças com as obras dos autores de autores anteriores. Exemplo: em 1857, John Gunn declarou que o fumo era um veneno da mais enganosa e maligna espécie que envia sua influência excitante e paralisante a cada nervo e corpo. E aí, 11 anos depois, Ellen White escreve também sobre o fumo, e ela diz que também era um veneno da mais enganosa e maligna espécie que exerce uma influência excitante e depois paralisante sobre os nervos do corpo. Onde que eu quero chegar com essa pergunta? Muita gente acusa Ellen White de cometer plágio e ela ter utilizado plágio, né? Escritores de sua época pegado ali algumas citações dele e replicado em seus livros. De fato, Ellen White cometeu plágio? Bom, olha, é o seguinte, Ellen White recebeu muitas visões, mas fez uso de informações que já eram conhecidas em seu tempo. Você citou, por exemplo, a questão do fumo, né? Na data de 1857. Essa foi uma declaração, houve uma declaração em 1857 de um senhor chamado John Gunn, falando sobre o fumo como sendo um veneno. Depois Ellen White ela vai escrever, se eu não estiver enganado, ela escreveu 11 anos depois. Ela fez uma ressalva sobre o fumo semelhante à de John Gunn. E alguns usam isso como exemplo. Há outras falas, expressões, ideias que Ellen White trouxe e que refletiu o pensamento também do seu tempo. Bom, eu diria o seguinte: primeiro, há, como nesse exemplo do fumo, citação de Ellen White, que parece ter sido copiada de um autor do passado, mas há também outras situações em que Ellen White escreveu sobre a questão de saúde mesmo e só foi comprovada pela ciência 10, 15, 20, 30 anos depois. Como é o caso, por exemplo, do café, por exemplo, que foi comprovado depois pela ciência alguns anos depois que ela escreveu, depois que ela foi bem incisiva quanto a essa questão. Então, assim, tem ideias que Ellen White trouxe, ou aparentes visões, conselhos, orientações que ela escreveu, que estavam em harmonia com o que já havia sido descoberto em seu tempo, e há outras que viriam a ser confirmadas depois, pela própria ciência, quando a gente entra na questão da reforma de saúde. Ellen White não fez plágio. Quando ela mesma reconheceu, por exemplo, na introdução do Grande Conflito, Ellen White ela reconheceu que usou materiais históricos e teológicos escritos por outros. Inclusive foi feita uma investigação patrocinada pela Associação Geral, e a pessoa que foi contratada para fazer a investigação descobriu que, por exemplo, o livro Grande Conflito, 86% do Grande Conflito é autoria exclusiva, contra 14% de notas de referências de algumas poucas coisas que foram utilizadas por Ellen White baseado em pesquisas. Então 14% não foi revelação. Ellen White aprimorou depois que ela recebeu as visões e escreveu o conteúdo. Ela mesma, como pesquisadora, ela mesma foi atrás de mais detalhes para reforçar aquilo que ela havia recebido em visão. Então 14% baseado em pesquisa própria
com respaldo em referências de livros, de historiadores ou de questões teológicas, e 86% são baseados nas suas visões, com base naquilo que ele escreveu. Ok. Então Ellen White não cometeu plágio. Naquele tempo, embora Ellen White tenha feito uso de algumas referências do seu tempo, embora ela tenha feito uso de referências históricas, ou até mesmo de algumas poucas ideias, ela não fez plágio, ela não cometeu plágio. Por quê? Porque naquele tempo não era como hoje, em que você precisava fazer a referência das ideias que você estava trazendo. Ellen White escreveu, como tendo autoridade profética para isso, ela escreveu aquilo que Deus lhe revelou, mas ela também completou com seus escritos informações que não eram necessárias serem reveladas, porque elas já eram conhecidas no seu tempo, e naquele tempo não era como hoje, como eu já mencionei, as ideias de plágio, as pessoas podiam fazer as referências, podiam usar as ideias sem fazer as devidas referências, como é exigido em nossos dias. Perfeito. É que às vezes as pessoas de fato elas tentam, como eu mencionei antes, procurar algum errinho, né, só para desclassificar ou só para manchar a imagem de alguém que simplesmente eles somente não concordam. Exatamente, Isaac, exatamente. O detalhe é que às vezes a gente comete o erro de fazer uma interpretação de um tempo passado usando a cultura do nosso tempo. Assim como também não podemos fazer a interpretação na Bíblia. Exatamente. Obrigado. A gente não pode fazer a interpretação da Bíblia usando a cultura linguística latina, que são línguas diferentes e com uma cultura linguística diferente. Da mesma maneira, eu não posso fazer uma interpretação de um caso específico do tempo de Ellen White fazendo uso das regras contemporâneas da cultura atual. Como eu disse, no tempo de Ellen White não existiam esses critérios como existem hoje ao você copiar determinadas ideias. Então, o que Ellen White colocava no papel? Ela colocava aquilo que Deus revelava, e se fosse necessário completar, para reforçar, para dar sustento, para dar embasamento, ela trazia algumas outras ideias ou referências do seu tempo, porque elas já eram comuns, já eram conhecidas naquele tempo, então não era necessário. Perfeito. Agora, Ellen White, ela foi uma autora que teve diversas visões do paraíso. Em muitas, ela pôde inclusive interagir com os anjos e conversar com o próprio Salvador Jesus Cristo. Seu relato, inclusive, anima os leitores a desejarem estar onde Deus está e aguardar com esperança a volta de Cristo, né? Onde que ele levará o seu povo para si. Pastor, como entender as visões de Ellen White? Como fazer com que... Porque a Bíblia, né, não tem assim, visões do céu como que ele é, mas em alguns dos livros de Ellen White ela menciona algumas dessas visões, como compreender as suas visões, como entender tudo isso. Muitos leitores, e olha, eu estou perguntando isso justamente para ajudar os jovens do nosso meio. E a pessoa escolhida, eu quero deixar isso bem claro, tanto para o pastor Gilberto Tais como para o ouvinte. A pessoa escolhida para responder essas perguntas, ela foi escolhida a dedo. Gilberto Tais é uma pessoa muito inteligente, eu falei aqui eu falei aqui de sua graduação, vocês já viram que ele é uma pessoa bem inteligente, simplesmente como ele responde as perguntas. E estou perguntando isso especificamente porque os jovens do nosso meio, infelizmente, muitos deles, e eu sou jovem, tenho 27 anos, sou recém-casado, e eu compreendo muito bem, eu ando no meio dos jovens, eu estou ali ativo na internet, o pastor Gilberto Tais também,
E eu tenho certeza que ele viu isso já. Muitos jovens adventistas e muitos jovens que também não são adventistas, mas para esses pelo menos a gente compreende, Mas muitos jovens adventistas não acreditam mais nos escritos, nas visões de Ellen White. Bom, e muitos outros até acreditam, mas simplesmente não sabem explicar o porquê que eles acreditam nessas visões, né? Como que eles acreditam. Então, por isso que a gente está perguntando, e por isso que a gente fez essa pergunta aqui para o pastor Gilberto. Como entender as visões de Ellen White? Quando nós estávamos ali no ensino fundamental e depois no ensino médio, nós tivemos várias aulas de português, tanto no ensino fundamental quanto no ensino médio. E uma das coisas que foi nos ensinado, que é ensinado em matérias de português, é fazer interpretação de texto. Por que é necessário fazer interpretação de texto? Porque existem critérios linguísticos que, se você não conhecer a língua, não conhecer o contexto linguístico, se você não conhecer as regras que regem aquela língua, você pode facilmente cometer erros de interpretação. Então, veja, isso não é novidade. Na própria língua portuguesa existem critérios que precisam ser aprendidos para a gente fazer uma leitura adequada, correta, e a interpretação correta do que o autor, do que o escritor pretendeu escrever. O mesmo ocorre com a Bíblia. Por isso que no seminário de teologia, o aluno de teologia, ele aprende pouco ou muito, mas ele aprende sobre grego, ele aprende sobre hebraico, em alguns casos aprende até sobre o aramaico. Algumas faculdades, tem algumas faculdades de teologia que exploram também um pouco da língua aramaica. Mas na faculdade adventista, nós fazemos grego 1, grego 2, hebraico 1, hebraico 2, depois tem como opcionais a possibilidade do aluno fazer talvez o grego 3 e 4 e o hebraico 3 e 4, para se aprofundar, aqueles que pretendem se aprofundar. Além disso, também estudam, há uma matéria no seminário de teologia, onde você aprende sobre hermenêutica e aprende sobre exegese, como fazer uma exegese. E são as ferramentas que a gente vai utilizar para fazer uma pesquisa detalhada, profunda, para entender bem o significado do texto, dentro de um contexto hermenêutico, para entender bem o que o escritor pretendeu afirmar com aquela escrita. Bom, Ellen White não é diferente. Nós devemos estudar, ler Ellen White também com critérios. Com critérios. Eu diria que os critérios hermenêuticos que nós usamos para interpretar textos da Bíblia também podem, muito bem, muitas dessas regras podem e devem ser utilizadas para ler Ellen White. Por exemplo, a minha tese de dissertação do mestrado é justamente sobre a expressão que Ellen White usou algumas vezes, a expressão obediência perfeita. O que Ellen White quis dizer com a expressão obediência perfeita? Alguns utilizam essa citação, alguns que não usam nenhum critério de interpretação, interpretam ali de maneira aleatória, seguindo a própria tendência, a própria propensão intelectual daquela pessoa, ela acaba interpretando esse termo obediência perfeita, mas numa perspectiva perfeccionista de salvação. Mas quando a gente faz uma análise hermenêutica, seguindo os critérios corretos de interpretação do texto nos escritos de Ellen White, a gente percebe que ela não estava utilizando essa expressão com tendências perfeccionistas. Pelo contrário, ia na direção oposta desse tipo de crença. Então, eu diria o seguinte: como entender as visões de Ellen White, como entender os escritos de Ellen White, como entender as ideias que Ellen White escreveu, nós temos que seguir critérios de interpretação, como deve ser seguido em qualquer língua.
desde o início do ministério de Ellen White, do ministério profético que essa mulher teve, né? Ela teve ali seu dom de profecia contestado inúmeras vezes por vários opositores. Agora, a maioria desses ataques concentra praticamente todos os questionamentos possíveis sobre Ellen White no que diz respeito ao que ela escreveu. Muita gente, pastor, tem dúvida a respeito de afirmações feitas pela profetisa, né, pela Ellen White. Muita gente. Como eu posso compreender tudo isso, sabendo que Ellen White era uma profetisa e que muita gente, infelizmente, acredita e supõe que ela fez profecias que não se cumpriram? De fato, Ellen White fez profecias que não se cumpriram? A Bíblia estabelece os critérios para se reconhecer um profeta verdadeiro. Entre esses critérios para reconhecer se o profeta é falso ou verdadeiro está a realização de suas previsões, conforme a gente pode verificar em Deuteronômio 18, verso 22. Mas, é um detalhe. Existe tanto dentro do critério de revelação em Ellen White, quanto na própria escritura, aquilo que nós chamamos de profecia condicional e profecia não condicional. Né? O que seria uma profecia condicional? Por exemplo, na Bíblia, uma profecia condicional. Deus havia determinado juízo sobre Nínive. Mas o juízo de Deus não recaiu sobre Nínive. Por quê? Porque a cidade se arrependeu. Porque Deus, a gente conhece a história, Deus enviou Jonas, né? E se eles rejeitassem a mensagem, eles passariam pelo juízo de Deus. Como eles aceitaram a mensagem, o juízo de Deus não caiu sobre Nínive. Dentro de Ellen White, dentro do que Ellen White escreveu, também nós encontramos essa condicionalidade. Existiram profecias que Ellen White escreveu, falou sobre elas e não se cumpriram? Sim. Por exemplo, há alguns exemplos. Eu vou citar um exemplo. Por exemplo, ela fala sobre pessoas que estavam vivas em 1856, numa reunião ali, e que veriam Jesus voltar. E elas morreram, elas não viram Jesus voltar. E aí, como explicar isso? Ellen White mesma vai explicar isso depois. E acho que aqueles que conhecem os escritos de Ellen White sabem disso. E ela chegou a dizer que Jesus era para ter voltado naquele tempo. Inclusive tem aquele contexto do conflito de Minneapolis lá sobre justificação pela fé, e ela diz que se eles tivessem aceito a mensagem da justificação pela fé, né, aquilo adiantaria o retorno de Cristo. Jesus poderia ter voltado naqueles dias, próximo daqueles dias. Mas por que não retornou? Porque a mensagem, naquele tempo, havia sido rejeitada. A gente encontra esses exemplos, como eu já mencionei, na Bíblia, e por que não encontraríamos nos escritos de Ellen White? Um outro exemplo curioso na Bíblia é o povo de Israel, que só entrou em Canaã 40 anos depois daquele contexto ali da revelia, da rebeldia do povo, quando os espias retornaram lá de Canaã, né? Era para o povo ter entrado em Canaã naquele dia, ou naqueles dias, mas por conta da rebelião, por conta daquele contexto de afronta, falta de confiança em Deus e de afronta à sua vontade, o povo voltou para o deserto e ficou 40 anos no deserto. Uma profecia condicional. O povo poderia ter entrado ali. É um contexto condicional. O povo poderia ter entrado em Canaã naqueles dias, mas por conta deles mesmos, por conta da atitude deles, eles só entraram 40 anos depois. Então, maneira simples e objetiva. Existiram profecias que Ellen White apresentou que não se cumpriram? Sim. Mas dentro de um contexto da condicionalidade.
Muito bom. Inclusive, eu gostaria de deixar aqui uma indicação, né? Porque, como eu havia mencionado, Ellen White ela tem críticas ao seu ministério profético desde o início. E a maioria dos ataques contra Ellen White já foi respondida, e você pode encontrar todas essas respostas e muitas perguntas, não só essas que a gente colocou aqui, no livro de Francis de Nicole, né? Que é Ellen White and Her Critics, ou Ellen White e seus críticos. E você pode encontrar, porque lá concentra praticamente todos os questionamentos possíveis feitos contra Ellen White quando ela escreveu ou o que ela disse, certo? E tem uma outra coisa que a gente pode ver que uma das perguntas mais feitas, principalmente quando a gente é questionado sobre Ellen White, é de uma visão, ou de uma possível visão que ela teve de Enoque em Saturno. Será que ela viu mesmo Enoque em Saturno? Porque Enoque foi levado por Deus, né? Depois de 300 anos ter andado com ele, e Ellen White disse que viu Enoque em Saturno. Isso é verdade, pastor? Olha, essa visão foi escrita no livro Vida e Ensinos. Na verdade, ela não viu Enoque em Saturno. Por que eu digo isso? Porque ela não citou o nome do planeta. Ela apenas disse que foi levada a um mundo que tinha 7 luas e que ela viu ali o bom e velho Enoque que tinha sido trasladado. Talvez a confusão tenha surgido, Examac, pelo fato de, porque no livro, na página que ela fala dessa visão, que ela viu Enoque em um mundo de 7 luas, que tinha 7 luas, os editores, a Casa Publicadora Brasileira, eu estou falando dentro de um contexto da língua portuguesa, eles colocaram o desenho, ou uma suposta foto, um desenho do planeta Saturno, e também colocou a foto, ou desenho, um suposto desenho, do planeta Júpiter. Então talvez a confusão tenha partido dessa premissa. Acho que alguns confundiram, viram ali a foto e no rodapé da foto o planeta Saturno e acabaram associando essa figura, essa gravura que foi colocada no livro à escrita de Ellen White sobre o planeta de 7 luas. E também no passado, eu me lembro disso, no passado Saturno, eles identificaram 7 luas em Saturno. Teve um período que identificaram 7 luas em Saturno. Isso confundiu também, ajudou a confundir muita gente. Muita gente achava que ela estava fazendo referência a Saturno. Mas hoje já sabemos que Saturno tem mais, eu acho que tem mais de 80 luas. Como a tecnologia avançou muito, eles conseguiram minuciar essas observações. Então perceberam que Saturno hoje parece que tem mais de 80 luas. Só para concluir essa pergunta, só para ficar claro, Ellen White não citou nome desse planeta. Ela apenas disse que viu Enoque em um mundo que tinha 7 luas. A foto do planeta no livro foi um acréscimo de editores posteriores a ela. Muito bom, pastor. Agora, nós chegamos a um tema extremamente importante, porque todo mundo que é adventista, seja ele dissidente ou não, crê em Ellen White, certo? E o que acontece é que muita gente diz que quem é adventista por causa de Ellen White, porque Ellen White fundou a Igreja Adventista. Outros que nem sabem da história afirmam que também foi Guilherme Miller. Mas como a Igreja Adventista entende a autoridade de Ellen G. White? Porque ela foi de fato uma das pioneiras, mas não é muito bem assim como esse pessoal acaba falando e espalhando essas notícias por aí. Mas como a Igreja Adventista entende a autoridade de Ellen White frente à sua instituição e frente também aos seus escritos proféticos?
Olha, a Igreja Adventista entende a autoridade de Ellen White como sendo um profeta contemporâneo não canônico. Existiram profetas canônicos e não canônicos. Quando a gente fala que Ellen White foi um profeta não canônico, isso não é novidade. A Bíblia apresenta outros profetas que escreveram livros que não foram inseridos no cânon. A Bíblia também menciona outros profetas que existiram e que provavelmente os seus escritos ficaram apenas para aquele tempo, aplicados apenas àquele tempo. Então, olha, profetas canônicos e não canônicos. Os canônicos nós temos Moisés, nós temos Daniel, todos esses que escreveram livros e que compõem o cânon bíblico. E temos os profetas não canônicos, temos o Enoque, temos Elias, temos João Batista, temos Ulda, temos Natã. Citei Elias. Elias é um profeta muito conhecido, né? E mesmo assim a gente não encontra livro do profeta Elias. Inclusive, existiram profetas que, por exemplo, em 2 Crônicas, capítulo 12, verso 15, e capítulo 9, verso 29, fala de profetas que escreveram livros, como eu já mencionei, mas que não foram inseridos na Bíblia. Já falei e repito, provavelmente porque possuía aplicação apenas e especificamente para aquele tempo. Provavelmente. Eles não foram escritos com um conteúdo de aplicação universal para todos os tempos. Provavelmente, possivelmente. Essa é a discussão no meio teológico, é a conclusão no meio teológico. Olha, aí vem a pergunta. O profeta não canônico, como eu citei aqui alguns deles, e a própria Ellen White, teria a mesma autoridade do profeta canônico? O profeta não canônico teria a mesma autoridade do profeta canônico? Aqui a gente precisa entender uma particularidade. Profetas inspirados, todos possuem a mesma autoridade de inspiração. Tanto o canônico quanto o não canônico. A inspiração é exatamente a mesma. Não existe um grau inferior de inspiração, tipo, o Ulda é um profeta inferior por causa disso ou daquilo. Não. João Batista foi um profeta inferior porque não, o que ele não teve um livro canônico inserido no cânon. Também não. Aliás, João Batista é mencionado como sendo um dos maiores profetas. Não houve profeta maior que João Batista. É o que afirma a Escritura. Então, essa não é a chave para entender essa questão. O profeta de Deus, e é confirmado, que é testado, e é comprovado que é de Deus mesmo, sendo canônico ou não, ele tem o mesmo grau de inspiração. Agora, pode ser um profeta inspirado por Deus, mas não sendo um profeta canônico, como a própria Bíblia admite, a própria Bíblia apresenta, né? Eu citei João Batista como exemplo, que é um profeta não canônico, não teve livro inserido no cânon, como descreve Lucas 7:28, ele não houve profeta maior do que João Batista. É um profeta que não teve livro no cânon. Inclusive, uma coisa interessante, na época de João Batista, poderia ter havido questionamento sobre João ser um profeta? Alguém poderia dizer assim, João está aqui pregando, e alguém poderia dizer assim, ele não é profeta não. Por quê? Porque cadê ele aqui nos escritos dos profetas? Cadê ele aqui? Não vejo ele aqui. Alguém poderia dizer isso. Cadê? Tem um livro dele? Tem alguma coisa sobre ele aqui no Antigo Testamento? Não tem? Então ele não é um profeta? A mesma retórica eu poderia usar para Ellen White hoje, porque tem pessoas que dizem assim, a Ellen White não é profeta porque ela não está na Bíblia. Mas João Batista, no tempo que ele estava vivo pregando, ele também não estava na Bíblia. Percebe? Bom, então, só para reforçar a diferença entre inspiração e canonicidade.
questão que devemos levantar, Aizamak, não é essa. A questão é se o profeta é verdadeiro ou não. É essa a questão que temos que levantar. Por quê? Porque existem profetas canônicos e não canônicos, como já foi bem explorado aqui. E o texto base é 1 João 4, verso 1, que diz que devemos experimentar, testar os espíritos para ver se eles procedem de Deus ou não. Essa é a pergunta que temos que fazer, se é verdadeiro ou não. Ellen White foi uma profetisa não canônica e ela passou nos testes de profetas que a Bíblia apresenta. O seu ministério profético, e é isso que vai diferenciar ela, teve como objetivo trazer o povo de volta para a Bíblia. Já falei isso logo no começo. O ministério profético de Ellen White não foi para escrever algo e o que ela escreveu virar ou se tornar ou ser inserido no cano bíblico. Não, o ministério profético de Ellen White teve um exclusivo objetivo: trazer as pessoas de volta para a Bíblia. Inclusive, me lembrei aqui agora, acho que vale a pena reforçar com o que eu me lembrei, Paulo também escreveu uma carta aos Coríntios que não foi incluída em suas cartas canônicas. Antes dele escrever 1 Coríntios, ele já tinha escrito outro livro. Isso já é conclusivo na teologia contemporânea. Paulo escreveu isso com base em 1 Coríntios 5, verso 9, a gente percebe que ele já tinha escrito outra carta antes da primeira carta, mas não foi inserida no cano. Então isso não é problema. Então, para concluir, Ellen White, ela tem a autoridade de um profeta, foi inspirado, mas ela não é um profeta canônico. Os seus escritos não devem compor o cânon. Muito bom, e o senhor citou muito bem aí profetas e até mesmo autores que não foram profetas, eu não diria nem autores, mas personagens que não foram profetas, mas que não estão inclusos com livros na Bíblia, né? A lista inclui vários aí, como o senhor citou, mas personagens extremamente importantes como Abraão, Arão, Débora, você citou Ruda aí, né? A esposa de Isaías, por exemplo, o próprio João Batista citado pelo senhor, todos esses não têm livros na Bíblia, e sem contar os profetas, né, importantes, por exemplo, o profeta que vai lá e repreende o rei Davi em sua época, né, Natã, não tem livro dele na Bíblia, né, o profeta Aías, né, o livro do profeta Ido, né, o profeta Semaías, entre outros, mas enfim, e também, algo que eu me lembrei aqui agora, em nosso tempo hoje, muitas religiões acreditam no dom de profecia. Eu respeito todas essas religiões, mas eu já fui em várias delas, em que muitas irmãs já chegaram para mim e falaram: olha, eu profetizo que você vai arrumar uma varoa, né? Na minha época mais jovem, isso sempre acontecia quando eu visitava essas igrejas. E eles acreditam no dom de profecia, como nós acreditamos, né? Mas enfim, quando se trata de Ellen White, como a gente já mencionou aqui, sempre há rinhas, sempre há algo a se acrescentar pela autora, pelo simples fato de não gostar e de não, às vezes, compreender o que ela escreveu. Agora, como que Ellen White compreende e aplica as escrituras? Porque uma das questões mais debatidas entre os intérpretes do espírito de profecia é a forma como Ellen G. White compreende e aplica as escrituras. Vamos tentar clarificar esse processo dessa interpretação ou dessa compreensão da aplicação dos escritos de Ellen White com as escrituras. Ellen White teve um claro compromisso com o princípio sola escritura. A gente vê claramente isso em seus escritos quando ela aborda esse assunto. Para ela, não era aceitável ler a Bíblia e praticar a interpretação da Bíblia a partir de qualquer outra perspectiva, a não ser que essa interpretação partisse da própria Bíblia.
interpretação a partir da própria Bíblia. A Bíblia, por exemplo, se ela deixa questionamentos ou se ela levanta questionamentos, esses questionamentos devem ser respondidos com a própria Bíblia. Em um contexto muito complexo que a gente vive hoje, de muitas interpretações bíblicas diferentes. Por exemplo, hoje existem cerca de 40 a 50 mil denominações cristãs diferentes. Parece que no dado de 2017 nós tínhamos 47 mil denominações cristãs diferentes. E cada um interpretando do seu jeito. Então, em virtude disso, é necessário que a Bíblia seja permitida, libertada, para ser sua própria intérprete. E Ellen White defendeu essa tese. Ellen White ensinou esse princípio de que a Bíblia deve ser a sua própria intérprete. Bom, Ellen White deixou alguns critérios básicos que são importantes serem levados em consideração quanto à compreensão das Escrituras e a aplicação da Bíblia. Primeiro, ela reforça que devemos dirigir toda a nossa atenção para a Bíblia. Não pode ser diferente disso. E isso é uma defesa Ellen Whiteana. Ela defende esse princípio, que a nossa atenção deve ser dirigida à Bíblia. E à Bíblia somente. Tanto é, pouco tempo antes dela falecer, na última conferência geral que ela participou, quando foi lhe dada a palavra, ela se levantou, pegou a Bíblia, levantou a Bíblia e na conferência geral ela disse: senhores, recomendo este livro. Ela já tinha escrito muita coisa. Muita coisa. Milhares de páginas. Mas ela, quase perto de seu tempo de falecimento, na última conferência geral, ela levantou uma Bíblia diante do público e disse: senhores, recomendo este livro. Esse é um exemplo. Segundo princípio básico, é que os escritos de Ellen White, eles podem auxiliar, podem ser úteis para ajudar na compreensão de determinadas coisas na Bíblia? Sim, naturalmente. Assim como, por exemplo, os presbiterianos pegam os escritos de Calvino para entender lá alguma coisa, assim como você pega um livro de Lutero para entender um pensamento sobre justificação pela fé, ajuda a compreender melhor algumas coisas? Sim, naturalmente, desde que não seja uma heresia, naturalmente. Da mesma maneira, os escritos de Ellen White podem auxiliar o estudante da Bíblia na compreensão de algumas coisas, mas com esse objetivo, fazer a gente voltar para a Bíblia. E terceiro, os escritos de Ellen White ajudam a aplicar os princípios bíblicos à nossa vida. Então, os escritos de Ellen White nos dirigem a atenção à Bíblia, nos fazem voltar para a Bíblia. Segundo, nos auxiliam na compreensão, sim, da Bíblia. E nos ajuda a aplicar os princípios bíblicos à nossa vida, mas sempre com este propósito: de enaltecer a Bíblia, de exaltar a Bíblia, de nos fazer voltar para a Bíblia. Ellen White nunca sugeriu, Ellen White nunca sugeriu que os seus escritos deveriam substituir a Bíblia. Você não vai encontrar esse lugar nenhum. Pelo contrário, ela sempre escreveu de forma incentivadora o retorno para a Bíblia. Eu gostaria de citar aqui, ler algumas citações de Ellen White que vão reforçar boa parte das coisas que comentamos aqui hoje. Por exemplo, no Testemunhos, volume 5, na página 664, ela escreveu: vocês estão familiarizados com as Escrituras. Vocês não estão familiarizados com as Escrituras. Tivesse feito da Bíblia o objeto de seus estudos, com o propósito de atingir o padrão bíblico e a perfeição cristã, não necessitariam dos testemunhos. Olha só. Necessitam porque precisam de
como é que eu posso dizer? Precisam de um instrumento para fazê-los retornar para a Bíblia. Agora, outra citação que está nos Testemunhos Seletos, volume 2, página 279, a palavra de Deus é suficiente. Olha a palavra que ela utiliza. A palavra de Deus é suficiente para iluminar o espírito mais obscurecido e pode ser compreendida de todo que sinceramente deseja entendê-la. Então, a palavra de Deus, a Escritura, a Bíblia, é suficiente. Depois, numa carta 11, escrita em 1894, ela escreveu: no trabalho público não torneis proeminente, nem citeis o que a irmã White tem escrito, como autoridade para apoiar vossas posições. É curioso, tem pessoas que levam um monte de livro de Ellen White para o púlpito. E ao invés de ler a Bíblia, leem os livros dela. E ela reprova essa atitude. No trabalho público, não torneis proeminente, nem citeis o que a irmã White tem escrito, como autoridade para apoiar vossas posições. Fazer isto não aumentará a fé nos testemunhos. Apresentai vossas provas, claras e simples, da palavra de Deus. Ela diz: assim diz o Senhor, é o mais forte testemunho que podeis apresentar ao povo. Que ninguém seja instruído a olhar para a irmã White, e sim ao poderoso Deus que dá instruções à irmã White. Olha que poderosa declaração de Ellen White. Ela afirma com todas as letras: não deve ser dado proeminência a Ellen White. A proeminência tem que ser a Deus em sua palavra. E carta 130, 1901, ela escreveu ainda: o Senhor deseja que estudeis a Bíblia. O Senhor deseja que estudeis a Bíblia. Ele não deu alguma luz adicional para tomar o lugar de sua palavra. Deus não deu luz adicional para tomar o lugar de sua palavra. Esta luz deve conduzir as mentes confusas à sua palavra, a qual, se for comida e assimilada, é como o sangue que dá vida à alma. Então serão vistas boas obras como luz brilhando nas trevas. Olha só. E, por fim, ela escreveu em Review and Herald, 20 de janeiro de 1903, pouca atenção é dada à Bíblia, e o Senhor deu uma luz menor para guiar os homens e mulheres à luz maior. Com que objetivo? Com base em tudo que falamos aqui, o objetivo da luz menor: nos levar de volta, nos arrastar de volta para a luz maior, que é a Bíblia. Amém. Olha, pastor, sinceramente, muito bom mesmo. E, gente, a alegação de Ellen White de ter sido inspirada por Deus é muito séria. E é esperado que pessoas que não queiram aceitar a mensagem que ela ensinou questionem a autenticidade de seu dom profético. É esperado isso. No entanto, a leitura cuidadosa de cada uma de suas declarações e o seu conhecimento de como a inspiração divina atuava nos profetas bíblicos, gente, dissipam todas as dúvidas sobre a validade de seu chamado profético. Numa época em que há tantos líderes religiosos, alegando ter o dom de profecia e de revelação e se autoproclamando inclusive apóstolos, profetas, levitas, sacerdotes, é acertado verificar quem é realmente inspirado por Deus. Como vimos em todos esses casos aqui de ataques feitos a Ellen White, nenhum deles são suficientes para desqualificar a autora como uma autêntica portadora do dom de profecia prometido na Bíblia a pessoas no tempo do fim. Bom, o dom de profecia operou nela, com as mesmas características apresentadas nos profetas descritos na Bíblia. Eu mesmo fico maravilhado ao ler os livros de Ellen White. E como o pastor mencionou aqui, sempre que lemos o espírito de profecia, como chamamos, sempre que lemos os escritos da autora Ellen White, sempre dá aquela vontade de ir à Bíblia,
de estudar a palavra de Deus, de estar mais próximo de Deus, e isso para mim, por exemplo, já é o suficiente. Eu agradeço demais a presença do pastor Gilberto Tais aqui nesse programa, e nós estamos muito felizes por ele ter aceitado, por ele ter vindo aqui, esclarecido tantas dúvidas, não só para mim, mas para tantos que vão ouvir esse podcast. Que Deus realmente seja honrado e glorificado. E eu convido o pastor Gilberto Tais a dar suas últimas palavras aqui nesse programa e que ele possa usar esse tempo com sabedoria para que as suas palavras alcancem realmente os corações de cada ouvinte. Eu gostaria de ler 2 Crônicas, capítulo 20. Verso 20. Logo no final do verso diz assim: crede no Senhor vosso Deus, estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Ellen White foi uma mensageira especial, profetisa contemporânea, não canônica, mas com o mesmo grau de inspiração dos demais profetas. O seu ministério não teve por objetivo trazer nova luz, em hipótese alguma. O seu ministério esteve fundamentado no objetivo de nos trazer de volta para a Bíblia. E por isso, repito, antes de falecer, na última conferência geral, diante de diversos delegados e pastores, ela levantou a Bíblia, fez um dos seus últimos apelos em conferência geral: senhores, recomendo este livro, Bíblia. E essas palavras dela ecoam até os nossos dias, porque aquele conselho não foi apenas para aqueles homens que estavam ali. Este conselho é também para nós hoje. Obrigado aí pela oportunidade, pelo espaço. Espero que a gente tenha de fato contribuído, né? Uma questão ou outra que não deu para dar uma ampliação por conta do tempo, mas você pode ir depois lá no site do Centro White. Lá você vai encontrar muitas dessas questões, inclusive essas que falam sobre plágio, profecias que não se cumpriram. A gente encontra respostas bem completas, com seu devido contexto, lá no site do Centro White. Muito bem, pastor. Muito obrigado uma vez mais. Que Deus o abençoe. E nós temos o costume aqui de sempre fazermos uma oração para concluir o nosso estudo. E eu convido hoje para que o senhor possa fazer uma oração concluindo o nosso estudo, o nosso tema, a nossa conversa, o nosso bate-papo aqui hoje. Ok. Querido, obrigado por esse momento de aprendizado, de crescimento. E nos perdoe pelas nossas falhas. Perdoa-nos por as vezes em que talvez tenhamos falhado em dar ouvido à voz dos mensageiros que o Senhor envia. Nos ajuda, Senhor, a sermos melhores do que temos sido até aqui. E nos prepara para a eternidade, nos prepara para o teu retorno. Por favor, Senhor. Salva a nossa família, salva os nossos filhos, salva as pessoas sinceras ao redor do mundo, salva a tua igreja. É o que pedimos, agradecidos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Uma vez mais, muito obrigado ao pastor Gilberto Tais, muito obrigado também a você que participou de toda essa conversa aqui, ouvindo os conselhos, ouvindo as respostas às várias perguntas que nós fizemos ao pastor Gilberto. Que Deus possa estar contigo e que ele possa fazer um trabalho todo especial na sua vida e também na vida da sua família. Eu espero que você esteja aqui conosco no próximo episódio, que será lançado em breve. Ótima noite e fique com Deus.